Hoje eu vou trazer uma ferramenta para vocês que é uma ferramenta crucial para todos os técnicos de assistência técnica. O método Montec veio pra transformar. Eu chamo João, eu sou seu amigo da Montec e hoje eu vou trazer para você essa ferramenta incrível que eu tenho certeza que você que pretende mexer com manutenção do celular, que quer aprimorar cada dia mais nesse ramo, você não pode iniciar sem essa ferramenta. Não cometa o mesmo erro que eu cometi. Então eu já vou passar para vocês essa ferramenta. Essa ferramenta chama ordem de serviço. Pessoal, lembrando que a ordem de serviço não é somente um papel escrito ordem de serviço. Tem toda uma preparação para ser feita essa ordem de serviço. Por que eu estou falando para vocês não cometer o mesmo erro que eu cometi? Porque a ordem de serviço ela é crucial na hora da manutenção do celular. Por quê? Porque na ordem de serviço você vai colocar todas as características do aparelho. Então, como eu estava dizendo, a ordem de serviço ela é crucial na manutenção. Sem uma ordem de serviço bem elaborada, bem descrita, com todas os seus detalhes, você realmente precisa da ordem de serviço. E eu vou passar para você que está aí até agora todos esses detalhes e vou passar os detalhes mais importantes que uma ordem de serviço não pode faltar. E você que às vezes já é técnico, já trabalha no ramo de manutenção, já tem sua ordem de serviço, fica aí para fazer uma comparação para ver o que pode ser melhorado na sua ordem de serviço. Com essa ordem de serviço eu tive êxito aqui na manutenção e eu desejo do fundo do meu coração que você também tenha êxito. O mercado é muito grande e tem espaço para todos. Você que está aí até agora, eu vou passar para vocês essa sacada. Quando eu comecei a manutenção, eu lembro que eu não usava a ordem de serviço. Para mim, a ordem de serviço era só um papel, um rascunho, não precisava. Mas aí que eu me enganei. Me enganei de forma que eu precisei errar para poder aprender. Então, se você que está aí, fica aí que eu vou te passar essa sacada, que vai te ajudar a não cometer os mesmos erros que eu cometi. Eu lembro que chegou 2 aparelhos aqui para mim na assistência técnica e os 2 aparelhos eram iguais. Por incrível que pareça, o problema era o mesmo. Quem aqui não tem um A15 ou quem nunca já teve um Moto G2? Ou seja, chegaram 2 aparelhos iguais e eu não usava a ordem de serviço. O que aconteceu? Os aparelhos misturou um com o outro. A importância da ordem de serviço é nesses detalhes. Hoje a nossa assistência tem 2 técnicos, a gente já utiliza uma gestão, já usa tudo organizado, mas ainda utilizamos a ordem de serviço. Eu vou colocar uns pontos muito importantes que a ordem de serviço precisa ter. Tela. Ah, João, mas como assim tela? Pessoal, tem muitos clientes de bons, maravilhosos, mas também tem aqueles clientes que o pessoal fala osso de pescoço, ou às vezes um cliente assim de má índole. Acontece muito isso também. Quando eu falo o nome tela, é porque na ordem de serviço tem que ter essa opção de tela, porque tem muitos aparelhos que às vezes eles vêm com um trincado chamado de fio de cabelo. É aquele trincado que é quase imperceptível. Então, quando você termina a manutenção do celular, que seja uma troca de bateria, uma troca de câmera, uma troca de conector de carga, o cliente vira para você e fala: a minha tela não estava trincada. Aí você coloca contra a luz e você vê um trincado. Aí que serve a ordem de serviço. Na ordem de serviço tem que ter essa opção de tela, porque aí você coloca como observação tela.
Essa ordem de serviço ela é bem elaborada. Eu fiz a minha justamente pensando em qualquer tipo de problema que poderia vir ou veria no futuro a tirar o meu sossego, tirar a minha paz. Então eu fiz ela pensando justamente em cada detalhe para não acontecer esses problemas. Entendeu? A ordem de serviço com detalhes que você precisa sempre ter essa observação. Por quê? Tem aparelhos que eles têm defeitos crônicos. São muitos aparelhos. Em alguns vídeos meus eu falo sobre isso. E eu vou fazer outro vídeo falando sobre esses defeitos crônicos de aparelho. Eu vou citar um que dá muito problema, o Redmi Note 8. Você sabe que não é novidade que o Redmi Note 8 ele dá muito problema de rede. O que eu vou falar para você aqui vai te livrar de problemas futuros relacionados com o cliente. Com SOS, você vai conseguir colocar no SOS a opção se o Redmi Note 8 que chegou para você já está ou não está funcionando o sinal de chip. Quando o aparelho chegar, você vai fazer um diagnóstico no aparelho. Independentemente do problema do aparelho, você consegue fazer um diagnóstico com perguntas. O Wi-Fi está funcionando normal? Aí você marca. Você vai fazer todos esses diagnósticos para você não cair nessa parte aí, igual eu tô falando. Então, o que aconteceu? Aconteceu que um celular chegou aqui, justamente o bendito Redmi Note 8, com um problema crônico dele de Wi-Fi, e o cliente falou para mim que o celular estava funcionando normalmente. Então, como eu não tinha aquele preparo da ordem de serviço, acabei caindo na ladainha dele e tendo que consertar um problema que já havia no aparelho. Então, através da ordem de serviço, eu consegui, os próximos aparelhos que chegaram, eu consegui marcar a opção de Wi-Fi. Então, a ordem de serviço ela tem que ter esse seguinte componente: tem que ter tela, tem que ter microfone, tem que ter Wi-Fi. De preferência, você coloca uma aspazinha e coloca tela, Wi-Fi, câmera, porque você vai fazer esses testes nesses aparelhos para garantir que você não vai fazer duas manutenções, uma manutenção que o aparelho precisa e uma manutenção que o aparelho já tinha o problema e a pessoa reverteu a situação pelo fato de você não ter uma ordem de serviço que realmente entrega valor. A ordem de serviço ela tem que ter até a opção se o celular veio com chip ou sem chip, porque às vezes acontece aquele cliente apressadinho, não, arruma para mim, meu nome é isso, linha. Aí quando ele volta ele fala, mas meu chip estava no celular e não está mais. Então na ordem de serviço tem que ter a opção de você colocar, de marcar chip, cartão de memória, capinha, de preferência também capinha. Para quê? Para te livrar de falação, dor de cabeça, ir direto ao ponto. Você é só técnico, você não faz milagre, não faz as coisas aparecerem. Então se a ordem de serviço sua for bem feita, o cliente vai falar, e minha capinha? Aí você mostra para ele, ó, na ordem de serviço aqui mostrou que veio sem a capa, mostrou que veio sem o chip. Então dessa forma você livra de dor de cabeça. Eu sei que os principais técnicos têm uma dorzinha de cabeça relacionado a isso, essas objeções relacionado com o cliente. Então com essas dicas que eu tô te dando, você vai livrar desses tipos de problema, que é esses problemas relacionados com ordem de serviço. Uma ordem de serviço bem feita vai acabar com esse problema. Você não vai ter mais esse problema se você tiver uma ordem de serviço bem feita. De preferência que mostra até marcas do aparelho. Se o aparelho veio com marca, arranhados
muito profundo no aparelho que você pode colocar nessa ordem de serviço. E essa ordem de serviço ela tem que ser feita que você vai marcar e já vai ter essa opção lá. Então a sua ordem de serviço ela tem que ter essas opções. Ah não, João, para mim a ordem de serviço pode ser básica. Não, você tem que fazer uma ordem de serviço que vai te livrar de problema, que vai trazer êxito. Você vai ter uma manutenção mais rápida, você não vai ter encheção de saco de cliente. Então esses é um dos fatores que faz com que eu receba de 5 a 20 mil somente com manutenção do celular. Se você realmente quer esses resultados, então você tem que seguir alguém que tem esses resultados, entendeu? Então, a ordem de serviço é fundamental. No fundamental que eu falo, na parte de baixo da ordem de serviço, você precisa também colocar algumas cláusulas. Cláusulas para proteger você e o seu cliente. Porque você fica protegido, porque na ordem de serviço tem que ter a assinatura da data da entrega, da data que você recebe o aparelho. Tudo tem que ter a assinatura do cliente, porque a assinatura do cliente comprova qualquer tipo de problema relacionado com o cliente. Vamos supor, você está começando aí na sua assistência técnica, aí chega um cliente malvado com o iPhone 16 Pro Max e fala, não, é só uma limpezinha, faz isso aqui. Aí você vai lá mexer no aparelho, arrumou uma dívida aí de praticamente 10 mil reais, com um prejuízo que poderia ter sido evitado se você tivesse uma ordem de serviço bem elaborada. Então eu estou passando para vocês aqui o meu conhecimento, eu sofri um pouco para poder descobrir a forma que daria certo. Eu já fiz vários tipos de ordem de serviço e nenhuma me atendeu. Essa que eu estou falando para vocês, dessa forma que o pessoal que me conhece sabe, vai realmente resolver o seu problema. Se você quer realmente resolver o seu problema, você tem que seguir uma pessoa que livrou dos problemas. E graças a Deus, é uma coisa aí que me trouxe muita paz, foi a ordem de serviço. A data, essa é a cláusula. Eu vou falar mais para frente, no final do vídeo, eu vou falar mais sobre essa cláusula, que eu acredito que é uma das coisas mais importantes. E também tem a questão da senha, pessoal. Senha que vem a privacidade do cliente, todas as informações do cliente. Se você entrega um papelzinho para ele de qualquer jeito e fala, oh, coloca a sua senha aqui para me testar seu aparelho, o cliente não vai se sentir confiante de passar uma senha para você. Agora, se sua ordem de serviço for bem feita, bem elaborada, com numeração, com data, tudo perfeitamente nos seus lugares certos, o cliente vai ter aquela confiança no seu trabalho, porque o seu trabalho reflete a sua ordem de serviço. Sua ordem de serviço está aí bagunçada de qualquer jeito, o cliente não vai passar a credibilidade para o cliente. Então, a ordem de serviço tem que ser bem feita, tem que ser bem elaborada, cada uma tem que ter um número, tem que ser algo bom, algo que entrega um resultado real. Pessoal, a ordem de serviço, o pessoal sabe que é uma forma que vai resolver boa parte dos problemas. Eu falo com isso com muita convicção. A ordem de serviço, pessoal, pode te livrar de problemas como eu já enfrentei. Eu vou contar um relato para vocês aqui de quando eu não tinha ordem de serviço. Eu acredito que esse relato vai ajudar muito a vocês a se livrar desse tipo de problema. Eu já fui processado e tive que ir para o Procon por conta de um cliente que largou um aparelho aqui na assistência por mais de um ano. Então, o que a gente fez? A gente retirou as peças que a gente teria colocado naquele aparelho para recuperação do valor investido no aparelho. Vocês sabem que o mercado hoje é uma desvalorização muito grande. Você que é técnico e tem aparelhos aí na sua assistência técnica que tem mais de um ano, se você tirar a peça que você colocou no aparelho, ela não vale nem a metade de quando você comprou. Ou seja, o seu dinheiro foi desvalorizado. Então, a ordem de serviço, ela tem que ser clara nessa cláusula e tem que ter a assinatura do cliente. Ao prazo de 90 dias,
a gente pode cobrar um valor na diária do aparelho dentro da assistência técnica. Então, no prazo de 90 dias vai ser cobrado, vamos supor, R$5 diário, porque já é uma coisa assim que vai além, né? É um cliente ali que sem noção. E o que tem muito isso, né? As pessoas um pouco perdidas aí. Então você tem que ter essas cláusulas para resolver esses tipos de pepino. Aconteceu comigo que o cliente, como eu havia dito, deixou o celular por mais de um ano. O que eu fiz? Eu tirei as peças que teria colocado no aparelho. E o cliente retornou após um ano dizendo que estava viajando. Ah, não, João, estava viajando e tudo. Cadê meu celular? Eu falei, meu amigo, você largou seu celular aqui em 2022, a gente já está em 2023, hoje a gente já está em 2024, então isso é uma coisa que aconteceu aí e a gente já conseguiu resolver tudo certinho por conta da ordem de serviço. Se eu não tivesse uma ordem de serviço assinada por ele, escrito lá, que ele deixou o aparelho em tal determinada data e veio retirar em tal determinada data, eu não teria prova nenhuma para falar contra esse fulano, né? Esse aí a gente pode nem falar o nome. Então a ordem de serviço, pessoal, é algo muito importante. Por que eu estou falando muito tempo sobre isso? Porque isso aí realmente vai te livrar de problema. Então, se você não gosta de problema, você segue a gente aí para mais dicas. Eu sempre estou dando dicas, então você segue, curte, fica à vontade aí para a gente poder crescer junto. Eu tenho resultado e eu também quero que você tenha resultado assim como os meus resultados. Então, eu falei um pouco aqui sobre a ordem de serviço, a importância da ordem de serviço para uma loja de assistência técnica em celular. Vai te livrar de muitos problemas, muitas dores de cabeça. Então você pode pegar essas dicas que eu te passei e aplicar aí na sua assistência. É lógico que o pessoal que me segue, às vezes já até viu a ordem de serviço, eu não estou com ela aqui, mas eu vou mostrar em um próximo vídeo a ordem de serviço que trouxe êxito para mim, me livrou desses detalhes, desses problemas. Beleza, pessoal? Então, fica a dica aí, ordem de serviço é obrigatório em qualquer assistência técnica. Se você não tem sua ordem de serviço, não fez ela, segue essas dicas que eu falei, que você vai ter uma ordem de serviço top e vai te livrar de muitos problemas que muitos técnicos enfrentam. Eu conheço técnicos que fechou a loja porque não tinham uma ordem de serviço de qualidade, porque ali chegou um problema, chegou outro problema, o cara não aguentou, ele simplesmente fechou a loja por conta desses motivos. Mas comigo aqui, o seu caminho vai ser diferente. Eu vou te passar todas as dicas dessa ordem de serviço, como eu passei anteriormente. Tudo isso aí tem que ter, principalmente endereço, tem que ter do cliente. Às vezes o cliente troca de número, então sua ordem de serviço tem que ter endereço. É isso aí, pessoal. No próximo vídeo vai ter mais dicas importantes que vai ajudar você muito na sua jornada na manutenção. Eu sou o João, sou amigo da Montec. O método Montec veio pra transformar.